pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast da Cistec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sócio fundador da Cistec, e hoje nós vamos entrevistar aqui o Dr. Leonardo Amaral, um dos sócios da Amaral e Melo, onde nós estaremos aqui discutindo sobre gestão, governos, gastos públicos, carga tributária, porque aqui nós não podemos ficar falando só da parte agrícola, nós também temos que falar o que passa para o produtor, os problemas que o produtor pode ter, né? Vamos hoje mudar um pouco o nosso foco aqui, que é falando sobre essa parte de cargas tributárias. Doutor Leonardo, é um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, Alessandro. Uma honra estar aqui no seu podcast e eu tenho convicção que a gente vai poder falar de um tema aí bastante relevante para toda a sociedade e principalmente para o produtor rural, né? Que é, na verdade, aí quem assiste, quem está buscando informação aí através do seu podcast. É isso aí. Então, assim, ele não mediu esforços na hora que eu convidei, né? Mas é uma honra. Chamei, entramos em contato, falou, não, vou aí, tranquilo, sem problema nenhum. Doutor, se apresenta um pouco, conta para nós um pouco a sua história, qual o motivo de vir para essa parte do agro tributário, por que quis fazer advocacia, fazer o direito, né? Bacana. Então, Alessandro, eu tenho já 20 anos de carreira, né? O escritório também está fazendo agora 20 anos que nós abrimos. Eu sou sócio do Leandro e do Tiago. Nós temos um escritório, então, aqui na cidade de Jataí e também uma sede, uma filial na cidade de Rio Verde, né? E nesse período também, Alessandro, é bom a gente até falar, a gente criou uma empresa de consultoria financeira e patrimonial, chama Agricompany, né? Então, esse braço, a Agricompany, atende o produtor rural com as questões de gestão, de como melhorar ali, instituir um departamento financeiro, tudo para melhorar a rentabilidade e eficiência do negócio dele, né? Então, nós começamos então já há 20 anos no direito, formei aqui na cidade de Jataí. Hoje eu sou professor de direito tributário também. Nessa jornada, eu passei num concurso para procurador, também municipal, aqui em Jataí também. Fui procurador-geral do município, atuando junto também com a Câmara de Vereadores. E nessa trajetória, sempre lidando com a tributação, né? E principalmente relacionada ao agronegócio. E como é que fui parar no agronegócio? A minha família não tem nada a ver, nós não somos produtores rurais, meu pai não tinha propriedade. Mas o contexto aqui da cidade, né? A gente está falando aqui do início dos anos 2000, a gente passou um momento, nós pudemos acompanhar um momento de crise. Lá no início de 2000, não sei se você vai lembrar. 2003 para 2004, Isso. nós tivemos uma crise da ferrugem com o preço de soja. Tivemos um movimento muito grande dos produtores, fechando o comércio local, né? E aquele movimento na frente do Banco do Brasil também. Então, aquilo, para a gente que estava começando, ficou muito forte. E com o passar do tempo, as pessoas, né, os produtores, foram reconhecendo na gente como uns bons prestadores de serviço, né, nessa área do direito, e vem dando certo, vem evoluindo, e nós nos consolidamos, então, né, nessa área. E com muita dedicação, fazendo curso, porque é uma legislação muito específica e a própria atividade econômica rural, ela tem as suas peculiaridades. Então, o que exigiu da gente também é muita dedicação, né? Hoje a gente tem equipe, se a gente for somar diretos e indiretos, a gente tem quase 40, 50 profissionais aí, né, trabalhando conosco. Para quê? Para que a gente possa agregar o negócio do produtor rural. Ah, beleza. É muito interessante isso aí, porque assim, o produtor ele precisa estar sempre amparado. A gente vê assim, não é somente na parte técnica, que é a nossa parte técnica de campo, que ajuda ele a ter uma melhor produção, mas também está amparado nessa parte também do direito, né? Onde ele pode estar olhando se ele não vai estar gastando a mais com imposto, essas coisas, tudo nessa parte tributária. Muito interessante. E cada dia que passa, Alessandro, a exigência de legislação, vamos falar assim, o rigor, vem aumentando. Né? O governo, principalmente esse atual agora, ele enxerga ali no setor rural
uma parte como se fosse um vilão, né? Aquela história de o produtor é a pessoa que não respeita a legislação ambiental, né? E cobrando muito imposto, porque acha que o setor ali tem muito dinheiro, e a gente vai verificar que, na verdade, não é muito bem assim, né? A rentabilidade do produtor acaba tendo uma margem apertada. A rentabilidade do produtor, assim, eu ajudo muitos clientes meus a fazer custo. A rentabilidade dele não é do jeito que muitas pessoas acham. Então, porque a gente vê assim, ó, pode até às vezes a receita ser alta, né? É isso aí. Mas na hora que a gente vai ver realmente o lucro efetivo ali da atividade, ela não tem uma margem significativa da forma como o governo enxerga e parte da sociedade também, né? E o produtor acaba sofrendo, né? Porque vem aí, o imposto já é descontado na fonte ali. Bem na hora da venda da soja, já tem o fundo rural. E aí, depois vem mais o governo estadual e colocou o fundo infra. Não, isso aí para mim foi uma covardia, né? Na época que criou, eu me lembrei, eu estava terminando o meu mestrado lá em São Paulo e foi uma coincidência, eu estava escrevendo justamente sobre o FETAB, que é a mesma, do Mato Grosso. Isso, semelhante. E assim, eu estava criticando, dizendo que aquilo ali era um tributo, que tinha natureza tributária e que então era ilegal a sua cobrança. Aí veio o governo do estado de Goiás na época e apresentou um projeto de lei, né, exatamente igual. Então, e o que é pior, né? Por mais que tenha essa característica de cobrança indevida, né, o Supremo Tribunal Federal vem e valida essa cobrança, né? O que eu vejo hoje é que o Poder Judiciário, estou falando aqui no nome do Supremo Tribunal Federal, que é o principal órgão, né, da justiça brasileira, eu digo que o Judiciário hoje ele funciona como um braço arrecadatório do Poder Executivo. Ele trabalha ali simplesmente para arrecadar. Ele viola alguns direitos dos contribuintes, está previsto na Constituição, sob o argumento de que estou protegendo os cofres públicos, a saúde financeira do Estado. Se eu falar que esse FETAB, Fundeinfra, é inconstitucional, eu acabo quebrando o governo, né? E por isso eu desrespeito aqui o que está escrito na Constituição, problema do contribuinte, né? Então, assim, a gente vê que é um absurdo, é uma covardia, e é por isso que a gente estuda e está aqui vigilante para combater essas arbitrariedades. E você falando sobre gastos aí, então como que o produtor rural hoje ele vai enxergar um governo hoje que cada vez gasta mais? Então, essa é um problema, né? A gente tem uma limitação. O trabalhador, vamos falar assim, o empresário, como é que ele faz? A despesa dele vai aumentando, ele tem que faturar mais, ele vai ter que trabalhar mais, ele trabalha um período, ele vai trabalhar 2, vai procurar outro emprego, né? Agora o governo não. Para ele cobrir os gastos que ele tem, né, ele precisa pegar do bolso do contribuinte. É isso aí. Né? Então ele vai aumentando essa arrecadação. Só que chega num ponto que isso fica excessivo. Né? Chega num ponto que talvez até a vontade do particular ali, do contribuinte, é de desistir. Fala, por que eu vou estar continuando aqui com a atividade que eu tenho um sócio aqui que é o governo e que me toma aqui quase 30% do que eu estou faturando? Né? É melhor eu trabalhar de outra coisa, vou ser funcionário. Então, o governo hoje ele tem uma visão em que ele gasta muito, gasta de forma ineficiente. Além das questões de corrupção, nós temos a incompetência também na aplicação desse dinheiro. Né? E a única maneira que ele acha também para cobrir esse gasto excessivo é pegando o dinheiro do contribuinte. Então, nós estamos chegando no limite e eu não sei o contexto que a gente está vivendo hoje, se não tiver nenhuma medida no sentido de mudar, de cortar a despesa, nós vamos passar logo uma revolução. Ou pode acontecer aí de ter mais cobrança de impostos. Eu não acredito hoje, pelo contexto, a conjuntura que nós temos, o Congresso ele vem com essa história do IOF, por último. Né? O governo federal queria aumentar o IOF e o Congresso agora, então, recentemente falou, não vai aumentar mais não. Agora o que a gente quer ver de vocês aí é o quê? É um plano, né, de corte de gasto, de despesa. Então, eu acho que aumentar vai ser meio difícil. Né? E uma demonstração de fraqueza política do governo. Né? O governo atual, então, ele está perdido, ele não tem esse plano de cortar a despesa e o Congresso, então, ele está ouvindo as vozes da rua. Falou, olha,
O empresário, o contribuinte, ele não aguenta mais aumento, não aguenta. Nós estamos chegando aqui, Alessandro, a quase 35% do PIB, a carga tributária brasileira. E não sei se você sabe, mas o contribuinte brasileiro, ele trabalha até maio para pagar os impostos. É muita coisa. É muita coisa. E além disso, a gente tem um sistema tributário muito complexo e que exige gasto do contribuinte para ele ter uma estrutura na empresa dele para ficar responsável por calcular esses impostos, declarar isso para as receitas federal, estadual e municipal e ainda ter que pagar, né? Então, é gasto de horas aí, trabalho, de recursos da empresa. Tem até assim, empresa que tem uma estrutura do departamento fiscal lá maior, talvez, até do que o departamento comercial. Você vê o tanto que é um absurdo. É um absurdo. É um né? absurdo. Hoje você falou até maio, né? Nós trabalhamos praticamente até maio para pagar imposto. O que seria justo realmente falar assim para um país tocar bem e o brasileiro também ter uma vida melhor? Olha, essa pergunta sua é sensacional. Ó, veja bem, o Brasil ele não é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Nós temos outros países, inclusive países desenvolvidos. Né? E então, assim, a gente vai lá na OCDE e vê a carga tributária de países desenvolvidos que se assemelham à do Brasil. Qual que é a diferença, então? Será que é ter uma carga tributária alta? Não. Na minha concepção, Alessandro, o que vai valer mesmo é a sensação que a sociedade tem de que aquele dinheiro que o governo está arrecadando, ele está aplicando de maneira eficiente. Voltando em benefício da sociedade. Isso. E esse é o problema. Nos outros países, a gente vê isso. Agora, no Brasil, não. A gente vê, como eu disse aqui no início, é um gasto irresponsável, é um gasto ineficiente, é desvio, é corrupção. E isso tudo, então, vai deixando a sociedade com ojeriza. Nas minhas palestras, quando eu dou palestras aí, eu pergunto assim, ó, quem aqui gosta de pagar imposto? Né? Ninguém. Essa sensação, então, de estar sendo enganado pelo governo, ela existe e ela predomina no Brasil. E, na realidade, a gente tinha que ficar satisfeito de estar pagando o imposto porque estava sendo retornado. Exatamente. Né? Se a gente tivesse esse retorno, é muito bom. É sinal que você está com a sua atividade crescendo. Né? Agora, o problema é que você trabalha feito um condenado, paga, e aí você tem que pagar a escola particular do seu filho, você tem que contratar, às vezes, um sistema de segurança particular. Saúde também. Isso. Previdência privada, porque a previdência comum aqui, pública, ela não te garante um futuro. Né? Então é isso. Além de você pagar os impostos, você ainda tem que contratar esse serviço aí que o governo prometeu te fazer. Eu fiz uma viagem em 2022 para os Estados Unidos. E aí nós rodando as fazendas lá, olhando as lavouras. Eu fiz a pergunta para o presidente de uma cooperativa que a gente foi visitar. Se as estradas deles era todo ano arrumada daquele jeito. Ele não respondeu que sim nem que não. Ele falou assim, aqui os nossos impostos funcionam. Olha só para você ver, né? Então, assim, você vê que a diferença, né? Então, lá realmente funciona, por isso que eles têm a estrada boa. Então, e aí, assim, a gente acaba aqui criando, toda hora que, por exemplo, o Fundeinfra, né, que o governador do estado de Goiás criou. Qual que foi a alegação dele para criar esse... Eu falo tributo, ele fala que não é tributo, né? Estradas. Mas, o que é? Porque o agro usa muito a estrada, né? Então, nós vamos estar aqui aprimorando. Então, mas já existe uma carga tributária anterior a isso que já tinha a finalidade de custear isso. Né? Então, assim, é um argumento utilizado aí por os governadores, por presidentes, que precisou de mais dinheiro, então vamos aumentar imposto, né? Nada de cortar despesa. E o que a gente vê nos outros países é justamente o contrário. Né? Vamos passando aqui para mais uma pergunta aqui. Quais os impostos que mais impactam o produtor hoje? Olha, essa é uma pergunta também assim, muito boa. Né? E assim, o que acontece? Toda a vida o produtor, e a gente está falando aqui, é aquele dentro da porteira mesmo, a maioria é pessoa física, né, que trabalha, sempre foi o imposto de renda. O imposto de renda foi um imposto que sempre preocupou o produtor rural, é aquele que ele está sempre em contato com o contador. Né? Tivemos um período aqui que deu uma grande novela relacionada ao Fundo Rural, 2010, 2011,
Mas não é um imposto que tem um impacto igual ao imposto de renda, né? Então, por que eu estou chamando a atenção do imposto de renda? Porque com a reforma tributária que está vindo agora, isso vai mudar, né? Então, o imposto de renda não vai ser o único. Está chegando tá chegando novos tributos, aí, novos impostos que foram criados agora recentemente e que incidem sobre a comercialização, né? E vai exigir um nível de profissionalismo desse produtor que ele não está muito acostumado. Ele vai precisar ter um departamento fiscal ali, uma contabilidade mais organizada, mais moderna, porque senão ele vai acabar recolhendo imposto muito mais do que ele deveria recolher, né? Então, imposto de renda na atualidade, né? Temos o ITR também, mas não é tão caro o ITR, e agora chegando essa nova turma aí com a reforma tributária. Isso aí vai pesar muito. E qual que é melhor para o produtor? Ele manter a pessoa física? Porque eu estou vendo muitos produtores, inclusive eu tenho clientes também que partiu para holding, pessoa jurídica. Isso, Qual que é mais vantagem? Manter ainda a pessoa física ou ele acabar indo para uma jurídica para diminuir esses impostos? Então, isso aí é uma questão, do ponto de vista tributário, de carga tributária, né, é um planejamento. Então, eu vou olhar um modelo e falar, olha, compensa eu ficar aqui porque eu vou pagar menos imposto, né? Uhum. No Brasil, é questão cultural, Alessandro. Todo produtor, a maioria, achar que ficar na pessoa física é mais vantajoso, né? Só que a gente vai observando, e na atualidade aqui, que nem sempre é assim, tá? Então aí veio a ferramenta, a hold rural, muita gente conhece como hold rural, né? Isso. O que é isso? Por que é bom? Além dessa vantagem tributária, né, que vai diminuir um pouquinho a carga tributária, ela permite você fazer o planejamento sucessório, né? Então, isso é interessante. Isso, porque na prática, olha, a gente tem lá no escritório, tem inventário que dura aí 10, 15, 20 anos, né? E eu tenho notícia aí que inventário durando 30, 40 anos. Tá? E o problema do inventário é que ele é caro, ele provoca, ele estimula briga, conflito entre os herdeiros. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, eu tenho 2 fazendas, né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 fazendas. No caso do meu falecimento, se eu não fizer nada, a lei fala que eu tenho que fazer um inventário, os meus filhos, né? Uhum. E aí, o que vai acontecer? Eles vão querer... Pensa, qual fazenda que vai ficar para um e para o outro? Aí começa a briga. Porque eu quero a fazenda tal, porque é melhor, outro está mais perto de um armazém. E aí começa o conflito. A hold rural, ela evita isso. Ela diminui bastante a chance de ter briga. Porque você não vai estar falando de terra mais, de fazenda. Você vai estar falando de participação de uma empresa, cotas. E Entendi. Cotas é igual para todo mundo, né? Então, além dessa vantagem de evitar aí a briga de inventário, ela também propicia uma economia tributária, né? Então, respondendo a sua pergunta, qual que vale mais a pena, pessoa física ou pessoa jurídica? A gente precisa fazer um estudo, claro, cada caso é um caso, mas, em geral, vale a pena você fazer nas 2 modalidades, né? Faz a hold, atua também um pedacinho aqui na pessoa física. Entendi. E vai fazendo isso de forma mista. Porque o imposto também acaba dando uma variada, né? Aqui as alíquotas pode ser até 1,5% da pessoa física e 2,5% da pessoa jurídica. Na verdade, a carga tributária de imposto de renda na pessoa física ela pode chegar no máximo a 5,5% do faturamento bruto anual de um produtor, né? Entendi. Já na pessoa jurídica, se a gente estiver falando de milho, soja, cana, vai chegar no máximo a 3,08%. Então, olha só, se eu for olhar só isso, vale a pena eu atuar na pessoa jurídica. Entendi. Entendeu? Se for olhar só isso. Só isso. Agora, tem outros fatores que a gente precisa trazer, né, na hora que a gente faz esse planejamento tributário. Mas o mais importante para quem está ouvindo a gente aqui e assistindo é saber que existe a possibilidade dele verificar se ele pode recolher menos imposto do que ele está recolhendo e de forma legal, de acordo com o que a Receita Federal aceite, né? Então, vai depender do caso. Depende do faturamento. Contador, o advogado tributarista, ele vai pegar alguns itens lá da atividade do produtor, fazer uma planilha e vai apresentar para ele. Mas, voltando a falar, o importante é saber que tem a possibilidade. Tem a possibilidade. De pagamentos. É porque eu fico observando assim, é meio parecido até com a empresa da gente. Qual que é melhor? Simples nacional, presumido, Então, né? Então, assim, vai depender do tipo de operação, da produção, para onde ele vende, né? Tudo isso influencia na hora de fazer tomar essa decisão.
E tem mais alguma coisa que o produtor precisa saber sobre o imposto de renda que ele pode ajustar? Olha, o produtor, né, ele tem que ficar preocupado com o que realmente ele sabe fazer, né? Que é plantar, comercializar, ficar pensando no mercado ali, tocando a fazenda. Só que ele precisa ter a ciência que o imposto de renda, ele tem que ter um contador bom, ele tem que ter uma assessoria boa ali para poder contribuir com ele. E ele precisa ter a noção agora também de que ele vai precisar melhorar essa qualidade dessas informações. Ele tem que ter uma gestão ali dentro da empresa rural dele. Não dá mais para ser igual antigamente, que pegava um recibinho, né? Você pagava, Pois é, não paga em pode, dinheiro. não pode mais recibo. Não pode. Hoje em dia, infelizmente, a Receita não aceita. Não aceita mais. Aceita. Então, dinheiro na conta do contratado ali, comprou, exige nota fiscal. Tem ali uma agenda de mensalmente ter uma conversa com um contador, né? Ou se não for esse produtor, que ele tem ali um braço direito, ali, alguém na administração para poder ter esse diálogo. Para estar ajudando ele. Então, assim, não é nem talvez saber as regras do imposto de renda, mas saber que ele tem essa obrigação de pegar a nota fiscal, pagar tudo na conta para ter o comprovante da transação e ter esse contador ali do braço direito dele para conversar. E o produtor, assim, ele acaba causando alguns erros, ou acaba tendo alguns erros. Tem alguns erros comuns, assim, que acaba aumentando, coisas simples, cotidianas que ele faz, que ele tem que dar uma... Falou, opa, peraí, isso aqui vai aumentar meu imposto de renda. Muito. Ainda existe produtor que duvida da capacidade, da eficiência da Receita Federal em descobrir esses erros. E pega, né? Pega, mas pega muito, Alessandro. Hoje, eu falo até para os meus alunos, o símbolo antigamente da Receita era o leão. Hoje é o Tiranossauro Rex. Né? E esse Tiranossauro Rex ele é muito mais feroz e ele tem uma capacidade de fiscalização, mas é inimaginável. A gente vive num Big Brother fiscal. Né? A Receita sabe mais da sua vida do que você. Então, assim, diante desse contexto, não dá mais para ficar achando, igual eu falei aqui, de pegar, fazer um pagamento de uma quantia expressiva. Você contratou lá um pessoal para prestar serviço para fazer a colheita. Né? E aí você simplesmente pega um recibo. Não tem como mais, não, né? Não tem que ter isso. O quê? É nota fiscal, é dinheiro na conta da empresa. Né? Então, são esses cuidados. E ter uma conversa com o contador... Porque, assim, ainda bem que está mudando muito, mas a gente tinha contador ainda com um pensamento antigo, de oferecer como solução para o produtor pagar menos práticas de recibo mesmo, ou criação de despesa. Você já ouviu falar, por exemplo, de essas empresas noteiras? Direto o fisco sai na notícia lá no jornal que está fechando a empresa, a polícia chegou lá para pegar... São empresas que existem só para emitir nota fiscal, para criar despesa para o produtor. E não pagam imposto. E não pagam imposto. Né? Então, não dá mais para brincar com isso. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a Receita pega isso, e ela pega, vem uma multa. E essa multa ela pode chegar até 225% do imposto que você não recolheu. Então, você falou um negócio interessante aí. Eu fiz uma venda de soja nossa e a empresa ficou responsável em recolher o imposto. E não recolheu. E não recolheu. E a multa veio, igual você falou aí agora. Exatamente. Veio uma multa enorme, com juro, sem eu saber. Sem você saber, né? Aí, assim, eu tentei questionar, peraí, mas a empresa ficou responsável. Se eles não pagou, eu pago, não tem problema nenhum. Mas pagar a multa, Isso. não, tem que pagar tudo. Porque não notifica. Isso só chega uma injustiça, né? É uma injustiça. Acredito eu que é uma injustiça. Olha para você ver um caso muito semelhante ao seu aí, e que envolveu um monte de produtor rural. Uma empresa, ela estava comprando a produção rural como se fosse uma indústria de ração animal. Então, quando você está comprando, o produtor vende para essa indústria, nós temos aqui um benefício fiscal, não paga o ICMS. Né? E a empresa tinha uma inscrição estadual lá na Receita Estadual, falando que era fabricante de ração animal. Beleza? Então, você vendeu lá por 2, 3 anos para essa empresa. Aí o fisco estadual, do nada, descobriu que a empresa não fabricava ração, que ela estava comprando só para ter o benefício fiscal. E aí, ela, ao invés de cobrar a empresa, ela simplesmente colocou os produtores como responsáveis, cobrando o ICMS, então, que não foi recolhido.
E olha só, jogando a culpa então no produtor, né? Sendo que a empresa estava regular. Né? Você ia consultar a inscrição estadual, Regular. produtor. Se não, na hora que vai emitir a nota, o sistema da Receita Estadual nem aceita. Né? Então, pela omissão, pela falha, o governo estadual que deveria fiscalizar, né? Ele deixou 2, 3 anos acontecer e depois vem cobrar do produtor, o que é um equívoco, uma covardia, uma ilegalidade. E a gente até, inclusive, teve êxito nessa defesa lá, né? Livrando vários produtores dessa cobrança. Porque, assim, realmente é por uma isso sacanagem que é do governo muito grande. Isso. A gente tem que aprender assim também, que vai uma dica para todos. Né? Recebeu um auto de infração, uma notificação, não é cabeça fria, né? Cabeça fria. Vamos conversar com o contador, com o advogado tributarista, porque grande parte dessas cobranças elas não são devidas. Né? O produtor, o contribuinte, ele tem maneira de se defender e afastar essas cobranças. Interessante. Voltando um pouquinho da pessoa jurídica, né? Então, realmente, sim, o que muda na prática ao transformar a fazenda numa pessoa jurídica? Sim, esse é importante. Aumenta a burocracia, tá? A burocracia fiscal. Então, você vai ter que ter uma contabilidade mais organizada. Vamos falar, o contador vai ficar mais caro. O serviço que ele vai prestar é mais complexo do que da pessoa física. Agora, também é importante falar aqui, Alessandro, que desde 2019, com a criação do livro caixa digital do produtor rural, essa complexidade que a gente está acostumado a ver só na pessoa jurídica, ela começou também a existir na pessoa física. Né? Então, assim, eu falo que na prática, hoje, para aquele produtor rural que fatura aí acima de 4 milhões e 800 por ano, tá? Essa contabilidade ela é complexa tanto na pessoa física como na jurídica. Tá? Então, o cara que tem um faturamento aí acima de 4.800, ele é obrigado a entregar o livro caixa digital do produtor rural. É mais ou menos o mesmo sistema que existe para uma contabilidade fiscal de uma pessoa jurídica. Né? A gente chama do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital da Contabilidade. Né? Então, assim, hoje a burocracia ela vai existir tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tá? Mas ainda assim, a jurídica acaba aumentando mais. Isso. Aí acaba tendo que ter um trabalho maior com contabilidade. Exatamente. Como o ITCMD impacta a sucessão patrimonial no campo? Nossa, esse imposto aí ele está sendo um terror ultimamente. Então, eu até essa pergunta aqui é interessante porque eu vi uma fala sua, uma discussão que teve esse tempo atrás, que eu participei, e vi você lá discutindo com mais outras pessoas, você comentou sobre isso aqui. E eu fiquei prestando atenção. Esse trem é meio... Olha só, primeiro é assim, ó, o imposto do ITCMD ele é um imposto estadual, tá? Então vai para o governo do estado. Tá? Ele tem uma alíquota prevista por uma resolução do Senado. O Senado é que estabelece a alíquota máxima. A alíquota é o quê? O percentual que você vai cobrar em cima do patrimônio que vai ser transferido em razão do falecimento do dono, né? Ou então em doação. O dono quer fazer uma doação. Isso. Então, como é que impacta isso então, no planejamento sucessório? Aqui no estado de Goiás, por exemplo, nós temos a alíquota máxima. Então, nós temos uma alíquota de 2% até 8%. Quanto mais caro for o patrimônio a ser transferido, maior vai ser essa alíquota. Nós temos estados que só cobram uma alíquota. São Paulo, por exemplo, só cobra 4%. Né? Tem no estado do Amazonas, que cobra 2%. Então, a gente acaba tendo uma diferenciação de cada estado. Né? Aí, como é que impacta isso, então? Vamos lá. O governo, com a reforma tributária, os governadores vêm falando assim, nossa, nós vamos perder a arrecadação, porque o ICMS vai sumir. Né? Nós não vamos ter controle mais sobre os novos impostos que vieram substituir o ICMS. Os únicos impostos que o governo estadual ainda vai ter na mão é o IPVA e o ITCMD. Então, se eu estou falando que futuramente eu vou ter uma queda de receita, né, qual que é a tendência que a gente até falou aqui de um governo fazer? Ele vai cortar despesa? Não, ele vai dar um jeitinho de aumentar, né? Aumentar. Qual que é que ele tem o controle, então? ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação. Então, a chance desse imposto aumentar a curto tempo é muito grande. Por quê? Basta uma resolução lá do Senado,
aprovando, e já existe um projeto de lei lá, Alessandro, para passar para 16%. Então, hoje nós estamos falando de 8%. Então, tem um projeto lá no Senado falando para passar para 16%. Isso no caso de pessoa física. Pessoa física. A herança a gente vai falar só de pessoa física e doação. Uhum. E se entrou na jurídica, eu não vou ter. Não. Aí vamos falar o seguinte. Quando eu converto fazenda, eu jogo a fazenda lá para a empresa, né? E eu recebo em troca cotas, participação societária, o que acontece? Tem estado que cobra a alíquota que eu estou falando aqui, não sobre o valor de mercado lá da fazenda, mas vai falar sobre o valor histórico, que é aquele mais antigo lá na declaração de renda. Então, acaba que você paga menos imposto. Né? Vamos falar aqui em Goiás. Se eu fizer isso, eu tenho fazenda no meu CPF, passei para o CNPJ da empresa. E aí eu vou fazer doação das cotas para os meus filhos. O Estado de Goiás vai cobrar 8% em cima do valor das cotas de mercado, que é igual ao valor de mercado da fazenda. Então, entendi. Essa manobra aqui em Goiás não funciona muito, não, para você economizar imposto. Mesmo assim, mesmo transformando em empresa, vai acabar pagando por causa da doação. Isso, vai pagar porque o Estado de Goiás... Quantos por cento o produtor ele pode fazer essa doação para os filhos em vida? Existe uma regra hoje no direito que ele não pode fazer uma doação totalidade do seu patrimônio. Sim, né? Isso eu sei. E se ele tem liberdade de fazer uma doação de 50% do patrimônio dele para quem ele quiser. Da parte dele. Isso. Então, tipo assim, eu sou casado com a minha esposa, eu tenho que pegar, rachar no meio o patrimônio. Dependendo do regime de comunhão, ele vamos fazer que seja dos dois, né? Então, ele faz doação, então, da metade do patrimônio dele. Ou seja, 25% dele. De todo o bem ele pode doar. Da parte dele. E é muito comum fazer doação e colocar usufruto vitalício. Né? Aí quem está doando fica ali ainda no comando, usufruindo do patrimônio. Né? Tá. Então, assim, são várias ferramentas que dá para usar, né, para facilitar pagar um pouco menos de imposto. Tem que ter muito cuidado, porque não adianta fazer só empresa, igual a gente falou aqui agora, né, aqui no estado de Goiás. Agora, só para a gente fazer um contraponto. Lá no estado de São Paulo, se eu tenho uma fazenda aqui em Goiás e minha empresa lá em São Paulo, né? E eu faço a doação lá em São Paulo, eu vou pagar o imposto de TCMD não sobre o valor da fazenda de mercado. Eu vou pagar pelo valor histórico que estava lá na declaração de renda. Então, assim, fica muito mais barato, né, do que a cobrança aqui em Goiás. Só que isso tem vida curta. Né? A reforma veio e está obrigando, então, os governadores a cobrarem como o governo do estado de Goiás está cobrando. Então, a gente tem só essa janela. Vai aumentar em todos os estados. Vão uniformizar a forma de cobrança desse imposto. Tá. E você acha assim que o governo ele prefere ainda continuar como é que fala? Tributar a receita bruta do produtor, né? Ou prefere cortar a despesa? Não tem dúvida. Vai sempre querer criar aqui um aumento, né, na cobrança do imposto. E isso aí, Alessandro, olha só para você ver. O Lula, né, o governo, quando ele ganhou, acho que uma das primeiras coisas que ele fez num discurso, e até o ministro Haddad, foi falar que o imposto sobre herança, né, era pequeno aqui no Brasil. Então, eu vi isso aí, ele falando, porque assim, em países fora é maior, só que ele não entendeu uma coisa, né? Em países fora é maior, mas tem países, se os filhos continuar a sucessão naquilo, ele não paga esse imposto alto. Exatamente. Aqui no Brasil ele está querendo dizer isso aí, mas tipo assim, passou, o filho assumiu, continuou a sucessão, paga um imposto aí de 40%. Exatamente. E além disso, existe uma faixa de isenção. Vamos falar assim, é só patrimônio assim, gigantesco mesmo para poder pagar uma alíquota de 20%, 30%, 40%. Nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Agora aqui não. Aqui patrimônio acima de R$10.000, você já vai chegar pagando de 2% a 8%. Né? Independente. Isso. E aí vamos falar de fazenda. Fazenda não é como se fosse um investimento numa bolsa de valores. Fazenda, ele é um bem de capital. As pessoas usam aquela fazenda para produção. Né? Então, quando você cobra um imposto altíssimo dos herdeiros, aí no caso, né, o pai faleceu, está recebendo aquela área. E aí, nesse momento, você tem que descapitalizar
essa família para poder pagar esse imposto. Você está dificultando a continuidade dessa atividade. Sim. Você está desestimulando. Né? E aí a gente faz um contraponto também. Lá nos Estados Unidos, tem uma pesquisa e uma projeção dizendo o seguinte: as novas gerações não estão, vamos falar assim, querendo dar continuidade na atividade rural. Estão preferindo trabalhar em outras áreas, justamente em razão dessa baixa rentabilidade e esse alto risco. Né? Agora, no Brasil, é o contrário. As novas gerações estão entrando querendo, né, aumentar a eficiência e desenvolver mais. E aí vem o governo jogando contra, né, desestimulando, falando, não, herdeira, se para continuar aqui você vai ter que me pagar muito. Né? Ou seja, a gente tentando fazer o Brasil andar e o governo com uma rédea segurando. Exatamente. E é por isso que tem gente lá que fala assim, 8% é pouco, tem que aumentar para 16%. Né? E esquece também que tem outros tributos ali que incidem nessas transferências. Entendi. Vi que lançou um livro sobre imposto de renda na atividade rural. Isso aqui é interessante. Né? O que motivou a escrever? Fale um pouco aí sobre ele. Essa é uma história interessante, Alessandro. Quando eu fui fazer o mestrado, igual eu falei, toda a vida, na trajetória de 20 anos aí de carreira, eu trabalhei com a tributação do produtor. Então, ITR, Fundo Rural, esse imposto de renda. E ao longo desse tempo, eu fui verificando a evolução da tecnologia, da fiscalização da Receita Federal. E o comportamento que alguns produtores e contadores tinham. Né? Então, assim, eu acho que a Receita não tem condição de me pegar, vou continuar fazendo aqui algumas práticas, né? Só que a Receita veio e começou a pegar. E foi em razão desse choque, então, né, de cultura, o pensamento analógico e o digital da Receita, que eu resolvi escrever, sistematizar, então, o estudo para dar um norte, né, para esses contadores e os advogados aí que estão iniciando a carreira. Então, assim, é uma legislação antiga, de 1990, né, a cobrança do imposto de renda, mas que se mistura com questões mais atuais, modernas, igual o livro Caixa Digital do Produtor. Então, resolvi, fruto então da minha dissertação do mestrado lá em São Paulo que eu fiz, numa das melhores instituições de direito tributário do Brasil, que é o IBET. Eu tenho muito orgulho de falar que também sou professor lá hoje. E até uma coisa curiosa também, isso foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Quando eu cheguei para a minha orientadora lá em São Paulo, falei, olha, eu quero falar sobre o imposto de renda do produtor rural, ela meio que fez uma piadinha comigo. Falei, mas você vai escrever, né, coisa produtor, imposto de renda, né, com aquela mentalidade, a visão de que o setor rural não era tão gigantesco, né, como a gente vê hoje. O problema é que as pessoas em cidade grande não vê a potência que é o agro no Brasil. Então, e nesse momento, eu até me lembro que eu fiquei assim, meio irritado na época, mas eu passei a perceber que era algo comum, então, nas grandes cidades. Né? E aí, eu comecei em 2019, eu terminei em 2020. Já era a pandemia. E foi quando o agro mostrou realmente que era o motor do Brasil, né? Vinha trabalhando já há algum tempo, e essas pessoas então começaram a reconhecer isso. E do patinho feio que eu fui lá na época, hoje, eu tenho vários colegas que me ligam, entram em contato comigo e falam, Leonardo, como faço para atuar no setor? Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu espero que vários profissionais aí que estão começando na área possam usufruir dessa pesquisa que eu fiz, que foi assim com bastante dedicação aí ao longo dos meus 2 anos. Esse livro está disponível? Está disponível, tem na Amazon, tem na editora Método. Né? A gente vai fazer depois aí um lançamento oficial junto à AGET, Academia Goiana de Estudo Tributário, da qual eu sou o coordenador geral da parte de tributação do agro aqui em Goiás. Né? Tem vários profissionais. A parte de imposto pensou em imposto, pensou Leonardo. Ué, nós estamos aí já há 20 anos. Já. Batalhando aí. Né? Vamos falar um pouco aqui agora sobre essa reforma tributária e seus impactos no agro. Né? Essa transição dos tributos aí que está falando de consumo aí, entre 2026 e 2033, isso, aí, como é que vai
PIS, COFINS? Como é que Então, vai funcionar isso aí? Olha só, a gente falou aqui no início que a maioria dos produtores trabalham como pessoa física, né? Então, se a gente for olhar o cenário atual hoje, PIS, COFINS, IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, que mais que aqui? A contribuição social sobre o lucro líquido. Essas coisas, o produtor não está preocupado com isso, não. ICMS, por exemplo. Você vai vender o gado aqui dentro do estado de Goiás, você não paga o ICMS. Sim. Quem vai recolher ali é o frigorífico lá na frente, se você estiver falando de abate. Né? Então, o produtor não tinha muita preocupação, né? Não tinha um controle de informação quanto a esses impostos. Aí veio, então, o legislador, né? E essa história de reforma tributária já tinha mais de 40 anos que estava aí, né? Passando lá no Congresso. A ideia é boa, simplificar o sistema tributário. Né? Mas o resultado disso foi que simplificou para grande parte da sociedade, né? Principalmente para a indústria. Mas para o produtor, ela complicou. Por quê? Porque o produtor não era contribuinte desses impostos que incidiam sobre o consumo. Né? Então, aí o governo falou, vamos extinguir aqui esses impostos ICMS, PIS, COFINS, né, IPI, e vamos colocar 2 novos impostos no lugar, que é a IBS e a CBS. Então, de lambuja, trouxe o produtor então, para ser contribuinte desses novos impostos. Então, vai impactar o produtor, né, ele vai precisar melhorar essa qualidade aí da gestão tributária, vai aumentar a carga, isso eu não tenho dúvida. Isso já é para o próximo ano, seria? 2026 começa um teste, a alíquota 0,1%, né, para testar os sistemas. Tá? Vai onerar, por exemplo, o arrendamento, porque antes, o dono da fazenda, por exemplo, né, ele vai arrendar para o produtor. Então, ele calculava no preço desse arrendamento só imposto de renda, só cobrava imposto de renda. Né? Agora não, vai cobrar esses novos impostos, o IBS e CBS. Então, o dono da fazenda vai fazer o quê? Ele vai transferir esse custo para o produtor rural. Né? Então, vai ficar mais caro o custo da produção para esse produtor. Rapaz, mas judiou aí, hein? Eu venho falando desde 2023, quando começou a discussão, falou, olha, essa reforma vai ser boa para muita gente. Mas para o produtor, não. O que o produtor tem que fazer esse ano agora, para nós não ter problema o ano que vem? Primeira coisa, conversar com um contador. Né? Antes era preocupação só em imposto de renda. Contador, me apresenta um sistema de computador, de gestão, para fazer um controle dessas informações. Né? Passar a ter, então, uma pessoa, um profissional ali responsável por isso, porque ele não pode ficar responsável. Né? Ele tem que ter essa pessoa ali que fique exclusivamente para fazer esses controles. Porque senão ele revisar contrato. Né? Eu tenho contrato de arrendamento, né? Vamos ver, porque de repente vai aumentar muito aqui. Eu estou falando que vai aumentar a carga para o produtor aí uns 10%. Do que ele já paga hoje. Do que ele já paga. Isso. Agora, você imagina, então, isso num arrendamento. E tem que tomar cuidado com as armadilhas também, então, isso aí. Exatamente. Tá? Então, assim, precisa ter essa assessoria agora para fazer essa transição, tá? E fazer as revisões desses contratos que eles já possuem. Aí sim vai ter uma metodologia para poder não ser pego de surpresa. O importante porque se ele não se adaptar... Não. Isso, na realidade, é uma armadilha que o governo vem fazendo. E o cara tem que começar a procurar sair dela. Isso. Sabe aquela imagem do produtor, aquele rurícola mesmo, que não tinha tecnologia nem nada? Isso está acabando. Né? Então, empresário agrícola agora, né? Isso, então o governo... Isso é uma imagem que não volta atrás mais. Né? Então, é melhor a gente aceitar isso e procurar justamente o que você falou, os mecanismos para você pagar menos de forma correta, né? Para você ter um sistema que te garanta a segurança, porque não adianta você querer pagar certo e não ter esse controle. Né? Porque só para você calcular um imposto é complicado, imagina se você não tiver esse sistema ali para te ajudar. Né? Então, o produtor vai ter que ter essa mudança de comportamento e profissionalizar a gestão tributária dele. Um planejamento. Um planejamento, uma gestão tributária que ele vai ter que ter. Uma gestão total, porque se ele não saber planejar isso aí... Não, e ele vai pagar mais caro do que ele ia pagar o imposto. O governo ele não perde. Infelizmente, o governo
igual a gente conversou aqui, né? Ele manda a multa e não quer saber se você é culpado ou não. Aí você se vira. Ele só fala assim, ó, você tem que pagar. E corra atrás de um advogado para ele te ajudar. E a gente vive nessa insegurança jurídica, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver multa, autuação fiscal lavrada pela Receita Federal de coisas assim que mostra desconhecimento do fiscal como setor. Né? Igual, por exemplo, você vai vender uma venda antecipada de soja lá, né? Uhum. Você chega e fixa o preço, faz o contrato, né? Na hora que você vai mandar, você manda a nota fiscal. A nota fiscal é da pauta do governo do estado, que pode estar diferente do que você contratou. E na hora que a empresa te paga, pode estar também com um valor diferente que entra lá na sua conta. Então, são 3 coisas, 3 itens de uma mesma operação que o fiscal olha e fala, opa, tem 3 operações aqui, ele não considera uma só. Aí cabe ao produtor ter dor de cabeça e contratar o advogado para fazer a defesa. Uma vez eu falei para um servidor público, eu falei assim, sabe qual que é o negócio seus? Vocês querem que a gente trabalhe para vocês. Mas isso mesmo. Eu falei para ele. Ele falou, como assim? Eu falei, porque é mais fácil você acusar eu e eu correr atrás para achar aonde está a falha e te mostrar, que a falha está aqui, do que você procurar a falha. A chance de isso acontecer... Tem muita gente, Alessandro, que talvez prefere, por desconhecimento mesmo, ou até, vamos falar, descontentamento, ele fala assim, olha, eu vou jogar a toalha e vou pagar. E não busca o direito dele. E com isso, então, o governo vai arrecadando mais e mais. Né? Então, assim... Fora do controle. Isso, e o que você falou realmente existe. A legislação fiscal hoje, né, tributária, ela joga no colo do contribuinte. Fala, calcula aí, você me apresenta a declaração, me paga, depois eu vou ver se você errou. É isso aí. E cobra com multa ainda se você errou. Uma vez eu caí na malha por causa de um detalhezinho, porque quando a Dilma saiu, mudou. Porque o decreto cai, né? O governo, na época ela foi cassada, o decreto cai. E foi imposto de renda que você caiu. Isso, foi imposto de renda. E um dos decretos que tinha na época... Fundamentava lá alguma coisa que você fez. Caiu e meu contador fez a minha declaração igual o ano anterior. E aí veio a multa. Veio a multa, né? Então. Vem a multa e não quer nem saber. Eles te dão prazo para pagar, mas a multa vem... Aí por isso que tem que ficar muito esperto e evitar o erro, né? Você tem que trabalhar ali insistentemente para não recolher errado. O produtor organizou, tá organizado para o próximo ano, fez tudo o que ele precisa aqui. Qual a documentação agora que ele precisa tá no jeito para ele estar bem planejado? Bom, então assim, a gente está quase chegando já no mês de setembro, agosto, setembro aqui, né? Uhum. Aí vem TR agora, declaração de TR. Então o produtor já tem que começar a falar com o contador para falar sobre esse imposto. Tá? Para o ano que vem, eu falo que tem alguns marcos aqui no calendário, né? E o produtor, por exemplo, chegou dezembro, ele tem que conversar com o contador dele para ele escolher que jeito que ele vai recolher o fundo rural. Porque o Fundo Rural, desde 2018, ele passou a ter 2 maneiras de você pagar. Inclusive, planejamento tributário. Você pode escolher uma que você paga menos. Né? Uhum. Ele pagou sobre a receita que ele está vendendo, sobre nota fiscal, né? Isso. Ou ele paga sobre a folha de pagamento. Então, 99% dos casos, é muito melhor você recolher sobre a folha. Você vai pagar muito menos do que se fosse pela receita a nota fiscal da venda, né? Uhum. Aí o que acontece? Já vi muitos casos de produtor esquecer, porque você tem uma janela para fazer essa opção. Passou esse prazo, acabou. Aí você vai recolher pela regra geral, que é o quê? Pagar o mais caro, que é pela nota fiscal, né? Então conversa com o seu contador, faz um cálculo lá e vê qual que é melhor para você pagar, folha ou receita. Entendi. Rapaz, proteção patrimonial e sucessão rural. Vamos já aqui, indo para o final aqui, discutir o que o futuro, uma continuidade. Hoje a gente observa, assim, que eu ouço falar de alguns produtores, a dificuldade da sucessão. Uhum. Né? Como que o produtor vai lidar com isso? Porque eu estava até ouvindo um pessoal falar assim, não, tem uma empresa tal que ela montou tudo certinho, mas o sucessor dela não é da família.
Virou o funcionário mais velho, virou o presidente da empresa e é ele que está dando continuidade porque os filhos não quis. Olha que bacana essa história, né? Porque o que a gente vê, quando a gente fala de sucessão, tem muita gente que acha que é só para economizar imposto, né? E na verdade, na vida real, o que a gente percebe é que é muito mais, vai muito além, né? Geralmente, o pai construiu ele sozinho com a mãe, aquele patrimônio, né? As terras valorizaram muito nos últimos anos, e aí surgem os filhos, a segunda geração, né? Você tem lá, talvez 3 filhos, 4 filhos, e um tem aptidão para tocar o negócio, está ali sempre do lado do pai, o pai está dando o apoio, ensinando ele vamos falar assim, a tocar, a explorar a atividade rural. Então, aqui a gente percebe que existe uma capacitação de alguém para dar continuidade no negócio da família. Porque aquilo não vai ser só dele, né? Vai ser dos familiares. É dos familiares. Só que isso tem que ter um procedimento para que não cause aborrecimento entre os irmãos que não tinham aptidão, né? Tem que ser algo deles. Falar, olha, eu não quero, eu estou fazendo medicina aqui, vou ser médico, né? Mas, enfim, vou colocar meu irmão, porque eu sei que ele tem condição de tocar e ele vai fazer o negócio da família prosperar. E se não tivesse acordo entre os irmãos, o pai que tem que indicar, como que funciona? Aí, quando o pai está vivo e ele chama essa responsabilidade para ele enquanto ele está vivo, aqui ainda existe aquela presença, o respeito, né? Ele consegue, então, estabelecer essa divisão. A gente chama de governança, né? Ele vai dividir os papéis, vai chamar os filhos, né? Vai chamar a nora, o genro. É muito comum também falar, olha, o negócio é da família e eu não quero que... A gente chama dos agregados, né? As pessoas que não são os filhos ali, de entrarem e tomarem decisão com relação ao negócio familiar. Então, quando a pessoa está viva, né, o produtor, o dono do patrimônio, ele tem mais facilidade, né? Ele consegue controlar isso. Agora, o que a gente vê está mudando, né? Muita gente está fazendo esses planejamentos sucessórios, mas quando não se tem, Alessandro, é muito triste. Por quê? O pai falece e aí vem todo aquele momento de luto, né? Vem a cobrança daquele imposto gigantesco que a gente falou, do ITCMD, e muitas famílias não deram oportunidade para os filhos se capacitarem para dar continuidade ao negócio. E acaba se desfazendo. Acaba se desfazendo, entra numa briga no inventário e o patrimônio só vai deteriorando, né? Então, assim, eu não vejo outra alternativa aqui para quem tem grandes patrimônios, né, que se faça isso, esse planejamento em vida. Isso é um presente que o pai e a mãe estão dando para os filhos. Doutor, sim, há algum caso marcante assim de economia obtida com planejamento? Com planejamento, nós tivemos, sim, né? Isso é muito customizado, tá, Alessandro? Cada caso é um caso. Não é de prateleira, né? Quando você vai comprar lá, está tudo igualzinho, tá? Mas nós já tivemos casos aí de grande relevância, de economia gigantesca, tá? Na parte tributária. Mas, assim, eu volto a falar, o maior benefício não está aqui nessa economia. Na hora que a gente finaliza um projeto de planejamento sucessório, a gente vê, né, o quanto aproxima a família, os integrantes, se toma a decisão em conjunto entre eles, né? E a gente consegue ali preservar essa harmonia familiar, né? Que eu acho que isso não tem preço, para um pai e para uma mãe. É verdade. Pessoal, nós já rodamos aí um bom tempinho. A conversa aqui, se deixar, igual eu brinquei com o Dr. Leonardo aqui antes, falei, você vai falar bastante, pode achar. Né? Conversa muito boa, muito legal. Né? O Dr. Leonardo está aqui, disponível aqui na cidade, aqui em Jataí, com a empresa Amaral e Melo. Amaral e Melo, e tem a Agricompany também. Tem a Agricompany, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Randolfo. Isso, o Randolfo, nosso sócio. O Randolfo, ele é um camarada Ixi, muito bom, parceirão é muito competente nosso. Também, viu? Parceirão e competente. Isso. Né? Então, assim, tá aqui para tirar dúvidas, qualquer coisa, pode mandar pergunta aí para nós aí que a gente encaminha para ele, tá? Doutor, eu gostaria de deixar suas considerações finais. Alessandro, eu fico até emocionado em ter participado aqui, tá? Desejo sucesso para você. Você é um grande empresário aqui também na cidade e vem ajudando e contribuindo muito, né, com o nosso agronegócio aqui. E fico à disposição, né? É um tema complexo, é um tema nada agradável, né? Ninguém gosta de pagar imposto,
mas eu coloco aqui à disposição para responder as perguntas, tirar dúvidas. E sempre que precisar, eu vou estar aqui à disposição para a gente poder bater um papo aí de forma descontraída como foi, tá? Fico muito agradecido pela oportunidade. Muito um grande obrigado. abraço, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. Pessoal, tá aí, deixa os comentários, segue nós aí nas redes sociais, tá? Vamos para o próximo episódio, tá aqui trazendo novas informações também, não somente da parte agrícola, trazer igual a gente trouxe agora sobre tributação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, Alessandro.